Sejam bem-vindas e bem-vindos à Expo ISP Brasil São Paulo 2021. É uma grande honra a presença de todos vocês e nós vamos reiniciar as atividades aqui na plenária com o painel Redes FTTH Neutra. Convidamos para mediar este painel o engenheiro Alan Araújo, engenheiro e mestre em Engenharia Elétrica e de Computação. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, Alan. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma imensa alegria, uma imensa satisfação a gente trazer um dos temas que está mais em alta no cenário nacional, que são as redes FTTH neutra. Eu costumo até brincar, né? O que são, o que elas comem, onde elas moram, onde elas vivem. A gente vai ficar sabendo agora, aqui nesse nosso painel. E eu quero convidar para compor esse painel, essa mesa comigo, no qual eu teria a honra de mediar, o doutor Guilherme Nigri, ele que é advogado, especialista na área de telecomunicações. Uma salva de palmas, por favor, doutor Guilherme Nigri. Doutor Guilherme Nigri vai tirar todas as nossas dúvidas com relação à parte jurídica, de como compor o contrato, as relações, como constituir a relação jurídica entre os provedores para compor uma rede neutra. Para tratar da parte técnica, eu quero convidar o meu amigo, também de BH, também mineirinho, Felipe Ursini. Uma salva de palmas, por favor, para o Felipe Ursini. Estou me sentindo o Silvio Santos aqui. Marroi. No nosso painel, a gente também vai ter um ponto de vista bastante prático, certo? Real. Uma das primeiras redes FTTH neutra do Brasil foi feita por esse cidadão, no qual eu tenho uma honra imensa de recebê-lo aqui. Por favor, uma salva de palmas para o Wesley. Valeu, Wesley, da MCD Telecom. Musiquinha ficou boa, né, Wesley? Combinou contigo, ó. Muito bem, né? E para finalizar aqui a nossa bancada, a gente também convidou, aliás, justificando mais uma vez, nós temos a parte jurídica com o doutor Guilherme Nigri, nós temos a parte técnica com o Felipe Ursini e nós temos a prática, o mercado, com o meu amigo Wesley. E para fechar aqui, com chave de ouro, eu quero convidar o gerente da ZTE no Brasil, o Tarcísio Pilati. Uma salva de palmas para o meu amigo Tarcísio. Muito bom, né? O Tarcísio vai apresentar para vocês a OLT da ZTE, que já está fazendo um negocinho chamado slicing. Vocês vão entender como funciona direitinho quando o Tarcísio for trocar essa ideia. Bom, gente, nós temos 60 minutos para apresentar esse painel. Caso vocês tenham alguma dúvida, por gentileza, no decorrer do tempo a gente vai tentar abrir um espaço para vocês, para a gente tirar essa dúvida direta. Nós temos aqui mercado, técnico, indústria e jurídico. Então é um painel que a gente espera ter um alcance bem interessante. Para começar, eu quero convidar o meu amigo Felipe Ursini, e aí eu quero pedir ao pessoal da mesa, por gentileza, para colocar o slide do Felipe Ursini. O que é rede neutra? Há uma definição para isso, ainda tem muita dúvida sobre como funciona essa tal de rede neutra. Felipe, por gentileza, você pode explicar para o nosso público o que realmente é essa rede neutra? Boa tarde para todos, né? Obrigado, Alan, pelo convite, né, de estar participando aqui desse painel, né, com esse grupo de peso aqui para falar de rede neutra. Pessoal, aqui brevemente, para quem não me conhece, né, meu nome é Felipe Ursini, né, eu sou CEO da empresa Interrede e da Fursini. Eu estou aí há 15 anos no mercado de telecom, né, já algumas pessoas me conhecem por consultoria, por treinamento. Quem ainda não me conhece, é um prazer
né? Estarei aqui nos 2 dias de evento, será um prazer conversar aí com vocês. Eu falo que papel aceita tudo, e aí eu gosto sempre de colocar o seguinte, eu gosto de colocar ali os números, né? O que eu faço hoje? Que, na verdade, a gente tem que ser medido pela nossa capacidade de executar. Tá? Então, hoje, né, eu administro equipes, né, que gerenciam mais de 300 mil usuários conectados à rede, são mais de 2 milhões de projetos em rede aprovados em concessionárias de energia e mais de 300 gigas de tráfego hoje, né, gerenciado pelas nossas equipes lá em Belo Horizonte. E aí eu queria fazer o convite para a gente se aproximar mais, né? Vocês pesquisem lá, Felipe Ursini, me sigam. Nós temos um canal também no YouTube, que é Provedor Regional Negócio. Então, nossa proposta aqui hoje é falar sobre rede neutra. Mas antes da gente falar propriamente de rede neutra, a minha proposta aqui era a gente traçar um perfil de negócio. Como é que está o cenário hoje? Primeiro, a gente entender por que rede neutra hoje né? Primeiro, a gente falar que rede neutra não é algo novo. Já é algo em telecomunicações que já nasceu com telecomunicações. As redes elas já são compartilhadas. O nosso desafio aqui hoje é falar desse momento, principalmente entre os ISPs, porque as grandes operadoras já fazem isso há bastante tempo. Então, nosso desafio é falar aqui sobre a rede FTTH. E aí, para a gente chegar, por que isso é legal para o ISP hoje? Por que rede neutra ela não é o futuro, ela é o agora? Nós estamos num momento de mercado, é algo que eu escuto constantemente conversando com parceiros do momento de mercado, sempre que eu converso com eles, falam assim, eu estou cansado, eu vou vender minha operação. Vocês escutam isso normalmente? A gente está no momento de fusões e aquisições, é o momento de mercado. Acho que todos aí passam por isso, ou pensam em vender, ou já receberam propostas, e hoje o mercado está muito aflorado em relação a isso. Mas aonde surgiu o mercado dos ESPs? As grandes operadoras foram incompetentes? Essa aí é um ponto que é muito também debatido, né? Os provedores regionais eles cresceram dentro de um mercado, dentro de um momento onde não havia conectividade, certo? As grandes operadoras elas foram incompetentes? Eu, particularmente, acredito que não. Se a gente for analisar o PIB do Brasil, o PIB está concentrado aonde do Brasil? No Sudeste. Ao ponto que fazer grandes investimentos em infraestrutura num país que é continental, a gente sabe, existem estados aqui que são tamanhos de países na Europa. São investimentos muito grandes. E o mercado, quando a gente fala das grandes operadoras, ele é um mercado pautado em números, em resultados. Então, investe-se aonde, para ela, é dito que vai ter um retorno financeiro. Aí, sim, nasce o mercado, né, dos provedores regionais, que é atuar dentro dessas frentes. Eu costumo dizer assim, haja dinheiro para poder investir em infraestrutura num país tão grande como o nosso. E aí abre-se o mercado para telecom, baseado na Lei Geral de Telecomunicações, que é meados de 2000, final dos anos 90, né, que abre, então, esse mercado, e aí começa-se a explorar esse mercado de telecom. Tendo em vista que a gente está falando ainda de uma época que pouco se acreditava que a internet ia vingar. Tá? Muitas empresas gigantescas aí sofreram o que é chamado de efeito Kodak, deixaram de existir porque não apostaram no modelo da internet. E aí, eu acho que isso tem tudo a ver com o cenário que a gente vai falar aqui de rede neutra. Eu tive o prazer, né, eu presenciei muitos provedores regionais iniciando sua operação. Tive esse privilégio. Vim até para São Paulo, estava conversando com um colega, né, um amigo que trabalha comigo, e a gente estava falando, você lembra o X provedor? Ele fez treinamento de microtik com a gente em 2014, hoje ele está com operação com quase 100 mil clientes. Então, é um prazer imenso, né, ter participado de muitos projetos desses, mas muitos me perguntavam assim,
Felipe, qual a cidade que ainda não está fibrado? Porque eu quero entrar nessa cidade. Felipe, qual a cidade não está vendendo internet? Eu costumo dizer hoje é o seguinte, se vocês conhecem essa cidade, vai lá e fibra logo. Mas não vou falar que é um momento que não existe cidades que não estão fibradas, que não têm internet, mas é pouco comum hoje cidades que não tenham mais internet, né, tenham mais conectividade. Ao ponto que a gente chega no momento de mercado, que eu costumo dizer que o mercado não aceita mais amadores. Como assim? Antigamente, quando você fibrava uma cidade, era só você nessa cidade. Então, você e mais você e pronto. Você não precisa se atentar ao comercial, você não precisava se atentar tanto à infraestrutura na sua cidade, você não precisava se atentar. Você fibrava, colocava um CTO, né, ou colocava um rádio e pronto, você vendia. No momento que a gente está hoje, muitos de vocês, eu tenho certeza, vocês têm 3, 4, 5 concorrentes diretos que são ISPs. Vocês estão competindo na mesma região, com a mesma infraestrutura, em fibra ótica. E é o ponto que a gente vai chegar nisso. E aí os desafios técnicos eles foram superados. Todo mundo já entendeu como que passa fibra, qual o equipamento. Antigamente, o nosso desafio, nós íamos muito em eventos, procurar qual que é o tipo de solução que vai suportar X capacidade. Eu costumo dizer que esses desafios, já, claro que nós temos muita evolução ainda, que é normal, nós estamos no mercado de tecnologia, mas esses desafios eles foram superados. O nosso grande desafio hoje é, o mercado não vai aceitar mais amadores, você vai ter que ser muito competente na área de venda, na área do marketing, na sua infraestrutura, na área de atendimento ao cliente. Então, né, é o que eu disse, né, as grandes operadoras, por que elas não atenderam o Brasil inteiro? Porque elas tiveram uma visão de mercado que elas vão atender onde dá mais recurso para ela, onde ela tem retorno financeiro. E o momento que a gente vive é o momento que vocês estão construindo rede em localidades, dividindo o mercado. Quando, na prática, a internet, na prática, ela virou um commodity. Isso é ruim? Por um lado, sim. Você vende algo que, né, como você vender feijão, como você vender saca do café, arroba do boi, é a internet. Por um lado, ela é ruim, ele é um produto que você não consegue diferenciar tanto. Porém, ele tem um lado positivo disso, porque ele é um bem de necessidade. Tá? Mas, hoje, na prática, as conexões que são feitas, você não vende internet, você vende conteúdo. Você está vendendo transporte a conteúdos diretamente dentro da sua rede. E aí, gente, tem um cenário que é... Eu não sei se vocês têm indicadores, eu vou falar sobre esses indicadores. O risco está cada vez maior. Quando hoje vocês instalam uma rede FTTH, implementam uma caixa, eu dou consultoria para vários provedores e eu vejo esse indicador. E esse indicador, geralmente, vocês têm esse indicador aí de qual que é o percentual de ocupação de caixa? Geralmente entre 20% e 30%. Ou seja, vocês têm portas em CTOs que estão lá vazias, não estão sendo utilizadas e estamos ainda no cenário onde nós estamos tendo vários provedores competindo e construindo uma rede em cima da outra. E o grande desafio disso tudo, poxa, meu provedor poderia ser enorme, mas muitas das vezes está ligado à captação de investimento. O mercado não está aceitando amadores, e principalmente no âmbito financeiro. Se você não tiver um bom planejamento financeiro hoje, porque eu vou falar desse indicador aqui, que é o CAC, o custo de aquisição de novos clientes, está ficando cada vez mais alto. Tá? E se você não tiver um bom planejamento financeiro, você vai se enrascar nisso, porque o maior custo que tem é você fazer a ativação. Ativar a nova rede, novos backbones para colocar esses clientes dentro da sua base. E a gente entra naquele velho cenário de provedor. Tudo aumentou de preço. A gasolina aumentou o preço, né? Vamos colocar assim entre os commodities, né? Entre parênteses aqui. Tudo aumentou de preço.
A gasolina aumentou, o etanol aumentou, tudo aumentou de preço, de menos o valor do mega, né? Então, vocês estão ou com o mesmo valor que vocês estão praticando, ou alguns locais eu vejo que tiveram redução e estão aumentando o valor do mega. Então, a gente não consegue sofrer esse reajuste. Mas por que isso acontece? Lei de mercado. Porque tem muito. Tem muito provedor concorrendo um com o outro em regiões. Na época, quando você não tinha concorrente, você colocava o preço que você queria. Eu tenho provedor que cobrava ativação R$ 600 para ativar cliente. Hoje isso é impossível. Tá? Quem está cobrando R$100, assim, tá guerreiro hoje em dia, num mercado aí, onde está com grande competição. E muitas vezes de graça. Então, isso hoje praticamente é impossível. Isso aumenta o valor, né, o CAC, né, que é o custo de aquisição de novos clientes. E aí, vocês não estão conseguindo aumentar, né, o seu markup, a sua margem de lucro dentro da sua empresa, ou aumentar seu ticket médio, porque tem muito. E, se a gente for ainda falar de rede neutra, a gente tem um grande desafio, que é de infraestrutura. Essa é a realidade hoje de muitas cidades brasileiras. A ocupação dos postes. Né? E a gente sabe que a norma lá, a BNT, se não me engano, a 15.214, ela preza que podem existir 5 ocupações no poste. Podemos dizer que 4, porque uma fica com a empresa de concessão, né, das antigas empresas de telecomunicação. Então, a gente entra num grande desafio, regularização. Se ainda a gente for aprofundar em regularização, as redes subterrâneas, que é para você deixar o seu provedor devidamente licenciado, ela pode aumentar em até 100 vezes o custo né, de construção de redes. Então, né, para você passar um poste, acho que todo mundo aqui sabe, vocês têm que ter um projeto aprovado, uma concessionária de energia. 2, existe uma norma, né, que vai normatizar isso, e as concessionárias de energia vão ainda colocar acréscimos aí dentro dessas ponderações em cima dessa norma, exigências específicas. E aí é o ponto que eu falei, só podem ter 5 ocupações por poste para você ser regularizado. E aí, esse aqui são os indicadores hoje que eu vejo entre as consultorias que eu estou prestando, são os indicadores que eu vejo que mudou muito a realidade. O CAC, que é o custo de aquisição de novos clientes. Isso vai variar de região para região. E se também você for considerar nesse custo de aquisição de clientes, equipamentos como o NU, tá? O drop, equipagem, isso eu não estou falando de construção de backbone ou da construção da rede de acesso FTTH. A aquisição de novos clientes está envolvendo o seu custo comercial, o seu custo com marketing, tá? E por que de 200 a 1.500? Porque você também pode querer considerar ali o seu custo de equipamentos. O seu churning, que é a perda que você tem. Então, não adianta você colocar na sua base, vender 100 planos e perder 100 planos, né? 100 assinantes. Então, esse churn é a perda, que atualmente, entre os provedores, né, de uma forma geral, está aí entre 5% a 10%. O índice de inadimplência, em algumas regiões, está muito alto. Né? Isso aí, isso depende muito de região, como que é a sua atuação ali no âmbito financeiro, administrativo, entre 2% a 10%. E o LTV, que é o tempo médio de vida que o cliente fica na sua base. Hoje, com muita oferta, esse tempo de vida do seu cliente que ficava ali em média, que é no Brasil, que é 4 anos, tem reduzido. Ele fica pulando entre provedores. E aí, né, o ponto da regularização que eu disse, quem chega primeiro bebe água limpa. Ou seja, o primeiro que chega e regulariza, ele aprova e está regular. E o que isso muda? Muda nesse indicador aqui. Ó, tá? Lembra que eu falei que nós estamos num mercado de fusões e aquisições? Todo negócio tem que ter um valuation, tem que ter um valor. E um valor hoje de um provedor regularizado, vamos colocar aqui o cenário. Tá? Se a gente está falando de valuation, a gente está falando de valor de negócio, e muitas pessoas hoje pensam que a infraestrutura pode estar ligada a isso, e pode mesmo. Mas o que vale mais na sua rede é seu cliente. É o seu cliente que vai determinar isso.
Nós temos 3 níveis hoje. A gente está falando de mercado de fusão e aquisição, nós temos 3 níveis hoje para você entender, né, esse cenário aí. O primeiro, provedores pequenos, vamos colocar assim, com menos de 5 mil clientes, eles vão estar dentro desse grupo ali, ó, grupo ali que está entre R$ 1.600 a R$ 2.400, não, perdão, entre fibra informal, entre R$ 1.000 e R$ 1.600, R$ 1.800 por assinante. Ele está ali como informal porque a regularização está envolvida nisso. Nós temos hoje a gente fala de vários fundos fazendo aquisições de provedores que compram esses provedores, essa base de clientes, torna-se uma base maior para vender para uma empresa ali, ó, que está dentro de um formato ali já de IPO ou uma fibra, né? Por quê? Para ele vender, ele está comprando os provedores, mas os assinantes dessa base, criando uma base maior e vendendo para grandes grupos. Tá? E, né, isso, o mês passado, tá, essa notícia aqui, né, as 2 grandes operadoras, não vou citar nomes aqui, lançaram um fato relevante no mercado que pretendem fibrar 90% do Brasil até 2025. Eu, particularmente, não acredito nesse número, mas elas lançaram aí fato relevante. Então, né, a rede neutra não é uma novidade, isso já acontece, por exemplo, na rede móvel e tal, o FTTH é uma novidade, né, que fica viável entre os provedores regionais, né, dentro desse novo cenário, porque muito diminui-se o risco. Tá? Então, eu vou explicar o conceito, mas um dos princípios é você diminuir o risco. E você escala os seus serviços, tá, a nível nacional, praticamente. Te ajuda a não investir em commodity, porque o grande diferencial do seu serviço está na sua engenharia de core de rede e está na casa do cliente, no atendimento que você presta para ele. Então, esse desafio da fibra não está aqui, do commodity. Né? E esse aqui é o modelo, né, de engenharia de rede neutra. Então, ali a gente vê da central, tá, que é ali a OLT, no caso, que está ali na sala de equipamentos, a rede neutra, uma empresa que administre a rede neutra, e aí nós temos aqui, né, o Wesley e o Tarcísio, que vão poder falar mais aqui com a gente em relação a modelos que eles, né, você está aplicando, né, Wesley? Mas, basicamente, é a central OLT, e aí todo o cabeamento óptico, a splitagem aérea ou subterrânea, e aí até a casa do cliente. Aí é um modelo que pode variar. Existem alguns modelos de rede neutra que entrega a fibra até a casa do cliente. Vai lá dentro, coloca a drop, coloca a PTO, você só coloca o NU. Existem outros modelos que não. Libera a porta, você passa o drop, enfim, aí é modelos de negócio. Mas, basicamente, então, a rede do POP, da central OLT, até a casa do cliente, ela pode ser administrada numa rede neutra. E você entronca, né, o seu link diretamente na OLT, tá? Que é a sua rede toda, e aí nós vamos falar aqui de cenários práticos depois. Um dos princípios básicos e fundamentais da rede neutra é a neutralidade. Né? Ela não é uma rede de nenhum desses provedores, ela é uma rede que está sendo administrada, tá, por uma empresa neutra e que várias operadoras, vários provedores podem utilizá-la. E outra é a isonomia, né? Que é um modelo, né, que ela pode dar força para todos da cadeia, independente do tamanho dela. Ela vai tornar competitivo, tá, todos os provedores, independente do tamanho. A grandona, né, uma operadora e um provedor regional que tenha 100 clientes. Ela vai ter que dar essa isonomia. Como estruturar, né, uma rede neutra? E aí a gente vai ter aqui, né, especialistas também falando, mas, no meu ponto de vista, estruturar uma rede neutra, primeiro, são em parcerias bem consolidadas. Tá? Empresas bem consolidadas no mercado para poder gerenciar, né, essa rede. Você não vai querer colocar o seu cliente em qualquer rede, na mão, né, de qualquer pessoa administrando. Eu acho que esse é o grande desafio. É a formação de alianças e boas parcerias para se estruturar um modelo
legal de redes neutras. Porque não adianta você ter garantia no contrato se ele não cumpre. Ah, vai ter punições, mas está ligado, ao meu ver, muito a essas alianças. E o que eu particularmente acredito, né, é sobre esse cenário onde se existe uma empresa, tá, que não tem interesse direto em utilizar a rede neutra. Isso eu, Felipe, particularmente acredito, e que vejo de forma bem interessante. Né? O modelo onde, Felipe, nós temos aqui 3, 4 provedores que vamos fibrar um determinado local. Vocês já pensaram, talvez, primeiro, identificar se existe alguma empresa que vocês podem utilizar a rede neutra? Ah, não tem. Vocês já pensaram em constituir, talvez, uma empresa para a construção de redes neutras, onde todos ali têm voz? Pode ser um modelo. Tá? As grandes operadoras, aí, o mercado está cada vez mais voraz. Né? Então, basicamente, aí, Alan, era esse ponto que eu queria explanar aí sobre negócio. Né? Queria dar palavras aí aos colegas. Muito bom. E segura um pouquinho aí, que tem umas perguntas boas aí para ti, que você deixou um monte de gancho muito bom para fazer perguntas. O Felipe fez uma introdução muito boa, né, sobre funcionamento da rede neutra, sobre a parte de mercado, e ele falou de uma coisa que eu acho muito interessante e de muita valia, na verdade, duas. Primeiro, é o grande excesso de lotação nos postes. E segundo, é a quantidade de portas que não estão em uso nos provedores. Para dar um exemplo claríssimo, lá na minha rua tem 20 casas e tem uns 6 provedores que atendem, cada um com uma CTO de 1 para 16. Então nós temos 20 possíveis clientes e mais de 100 portas disponíveis de rede PON. Ou seja, a conta absolutamente não fecha. Não fecha. É o indicador que eu te falei. Se for pegar provedores, a grande maioria indicador entre 20% e 30% de ocupação. É interessante que poucos anos atrás era 70% essa taxa média de conexão. Exatamente. Que é a Home Passage. Eu queria passar a bola agora para o amigo Wesley, e já eu quero ouvir também o Tarcísio daqui a pouco. O Tarcísio vai complementar muito bem a parte do Felipe. O Wesley, foi ele quem ativou, dentre os provedores regionais, né, não operadora, uma das primeiras redes neutras do Brasil. E ele está localizado no DF, né, em torno de Brasília, em torno de Brasília, e também atende ali algumas cidades no sul de Minas. E aí o Wesley, eu estava conversando, tive a oportunidade de tomar uma cerveja com ele um tempo atrás, lá na casa do Ariles, por exemplo, a gente estava conversando sobre a ideia dele. Eu perguntei, Wesley, eu vou fazer essa mesma pergunta hoje para ele responder para vocês. Wesley, o que foi que te tocou para poder você fazer uma estrutura, fibrar uma cidade toda, não ter o mínimo interesse de cliente residencial, em contrapartida, convidar os provedores da região, os provedores da cidade, e falar assim, olha, você não precisa puxar o seu cabo, já tem uma rede puxada, as portas já estão abertas, nós já temos taxa de penetração muito boa, você vai só conectar seus clientes e usa a minha rede. E aí ficou, inclusive, um preço justo. Então, eu vou fazer de novo essa pergunta. Wesley, o que te tocou, assim, como é que funciona no teu arranjo, no teu modelo de negócio, essa rede neutra? Boa tarde. A gente conversou lá naquela época e eu te expliquei, é o seguinte, no mercado, eu gosto mesmo de trabalhar com o B2B. Eu não sou do residencial, não é o meu foco de atendimento. E adquiri uma empresa em 2018, no entorno de Brasília, que já tinha uma rede FTTH e atendia cliente residencial. Como não era o meu foco, o residencial, e eu preciso que uma cidade tenha muitos provedores para que eu possa vender link para os provedores. O que eu vi acontecendo ao contrário, porque com algumas grandes empresas fibrando as cidades, os provedores menores estavam acabando, diminuindo, perdendo força no mercado. E eu com uma rede parada que eu não tinha interesse de explorar. Então, eu tive a ideia de compartilhar essa estrutura, pegar esses provedores que tinham 10%, 15%, 20% de cobertura na cidade e proporcionar a eles 100% de cobertura.
A partir desse momento, foi surgindo algumas outras oportunidades, a gente foi expandindo a rede. Hoje a gente tem umas 10, 12 cidades no DF e algumas cidades de Goiás, Minas, no intuito de trazer esses provedores, tanto grandes quanto menores, para usar uma estrutura e escalar mais rápido. Porque uma empresa hoje, para fibrar, Brasília é uma cidade muito grande. Se você quiser fazer 100% de Brasília, você vai demorar uns 3, 4 anos, mesmo investindo muito. Então, hoje, as empresas que procuram a MCD em Brasília, a gente já entrega uma rede grande, com uma penetração de 80%, que a gente tem o intuito de que não falte porta para ninguém. Então, a gente já entrega uma estrutura pronta, e o provedor ele tem que focar naquilo que é mais importante para ele, que é o cliente. O provedor hoje, quando aluga uma estrutura nossa, a gente já entrega algumas soluções para ele, como TV, alguns SVAs, telefonia, o próprio link. Não é obrigatório que o link seja da minha empresa, até que ele falou, tem que ser neutro, a gente não pode obrigar. Porém, a gente entrega também, tem o data center para que possa colocar os equipamentos. E o intuito disso tudo é que o provedor foque no cliente, no atendimento. E esqueça a parte de infra, que a parte de infra a gente controla ela. Wesley, te cortando um pouquinho e encaixando mais uma pergunta para ti. Por exemplo, eu tenho um provedor, né, vou dar um exemplo, eu tenho um provedor aqui em São Paulo e quero atender um cliente lá em Brasília, eu posso entrar em contato contigo, você atende lá e te pago, obviamente, um percentual do valor. É assim mesmo que funciona o teu projeto? Sim, a gente não faz a instalação do cliente, mas eu entrego toda a estrutura, você pode colocar o seu concentrador PPPoE dentro do meu data center. A gente indica pessoas que fazem o trabalho terceirizado, se for o caso, se você quiser atender um grupo pequeno de pessoas ou empresas dentro de Brasília, a gente pode te indicar pessoas que vai fazer essa instalação para você e usa a nossa estrutura. O que eu não faço é a parte do atendimento final mesmo do cliente. Na prática, vou te fazer uma pergunta, mas tu não vai responder agora para ficar um suspensezinho. Na prática, qual é esse valor que você cobra? Assim, com link, sem um link, cedendo infraestrutura e cedendo o seu link. Para cada cliente, qual é o valor mensal que você cobra do provedor e qual é o ticket médio que o provedor cobra do cliente final? Então, não responde agora, para ficar um suspense, que eu acho que se a galera, muita gente me pergunta isso. Mas antes, eu queria dar a palavra, meu amigo Tarcísio, por favor, passa o microfone para ele. Queria pedir o pessoal da mesa para colocar o slide do Tarcísio, inclusive. O Tarcísio, ele é gerente da ZTE. E aí, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas nos eventos regionais da Expo ISP, eu tenho rodado aí há mais de um ano com essa palestra de redes neutra. E aí eu fui pesquisar que a dúvida do pessoal é equipamento, como é que a gente faz, como é que a gente elabora, como é a prática, né? Vamos fugir do conceito, não vamos ficar só no conceito. E aí eu encontrei essa solução da ZTE, né, que a ZTE no Brasil tem parceria com a Multilaser, que inclusive estão expondo aqui no evento. Eu queria saber do Tarcísio. Tarcísio, do ponto de vista de equipamento, qual é a solução que a ZTE tem para colocar em prática o conceito que o Felipe trouxe, né, e a execução que o Wesley também trouxe? Por gentileza, você pode mostrar essa solução? Pois não. Boa tarde. Bom, então eu sou o Tarcísio Pilati, né, sou gerente da área técnica da ZTE. Um prazer estar aqui com os demais colegas aqui do painel. Muito obrigado pelo convite, ficou realmente honrado. Estamos aqui representando também a Multilaser, né, que é o nosso distribuidor desse tipo de produto. E já faz 3 anos que a gente introduziu no Brasil a série Titan, tá? Que a gente também chama de série C600, C6XX. E essa série ela já veio nativa com suporte a slicing. Tá? Então, o que acontece? Para você compartilhar a infraestrutura e dar maior condições de autonomia
para cada provedor, para cada ISP, é legal que a OLT tenha a capacidade de ter, subdividir em virtual OLTs. Tá? E cada virtual OLT vai ser representada por um slicing em inglês é fatia. Então, é como se você pegasse uma porção de recursos, de capacidades da OLT, e alocasse para um provedor, e outros recursos para outro, e outros para outro, e assim por diante. O mais comum é suportar até 4 slices, tá? Até 4 ISPs, e nos projetos mundiais sempre isso foi suficiente. Então, como vocês podem ver ali no slide, a figura central é uma única OLT. Tá? Nós temos uma única OLT ali, mas cada OLT ela é subdividida, ali nesse exemplo, em 3 slices. Então, você tem uma condição, quer ver, aqui é interessante nesse slide, fala que você pode subdividir a OLT em nível de porta, PON, porta GPON, porta XGS PON. Né? Você pode fazer isso a nível de cartão. Você pode ter um cartão dedicado a um ISP, um outro cartão. Os nossos cartões têm 16 portas. Que seria a placa, né? Isso, que seria a placa, né? E então você pode ter isso a nível de placa, a nível de porta, PON, a nível de ONU, tá? E não seria muito lógico, mas até a nível de, se você tem várias portas no ONU, você consegue fazer slice até por nível de portas de ONU. Então, é muito flexível, tá? E o mais legal é que você consegue alocar recursos de forma dedicada. Então, você vai ter lá um grupo de portas PON e etc., e você vai ter um uplink só para você, por exemplo. Tá? Então, você pode ter um uplink só para você. E aí, vamos supor que eu tenho 4 ISPs nessa OLT. Uma eu posso estar trabalhando com camada 2, no uplink, G8032, alguma coisa assim, protocolo de anel. Na outra eu posso estar com roteamento IP, na outra eu posso estar com outro protocolo. Né? Então, a gente pode ter rodando o SPF, no outro pode estar rodando outro protocolo IP, MPLS também, em outro ISP pode estar rodando com MPLS. Então, você consegue, de forma lógica, dar autonomia para os ISPs. Uma independência, né? Exatamente, uma independência. E essa independência se estende também para a parte do sistema de gerência. Aqui a gente fez um exemplo só com 2 provedores, tá? Mas no sistema de gerência, você consegue controlar. Cada ISP vai controlar só o que é seu. Tá? Até aí não é muito novidade, mas cada ISP vai ter o seu OSS, se quiser. Tá? Então, se você for um ISP já um pouco maior, e você tiver o seu Automatic Provisioning System, um ACS, alguma coisa assim, você consegue ter esse mecanismo. Tá? Então, você tem as Northbound Interfaces do sistema de gerência, você pode ter TL1 para um lado, SNMP para outro lado, você pode ter XML de provisionamento para o outro ISP. Então, é importante vocês terem uma solução que seja flexível, não só do ponto de vista do acesso em si, mas da gerenciabilidade. Né? O OIM tem que ser completo, né? E cada um tem que ter a autonomia de gerenciar o que é seu, tá? E sem ver, inclusive, o que o outro tem. Tá? Então, você tem garantia de segurança, e isso é feito a nível de hardware. Por exemplo, quando você aloca portas, PON, você aloca quantidade de MAC address, você consegue, tudo por slicing, você consegue colocar, e você consegue reaproveitar todo o endereçamento IP, VLAN, etc., para cada ISP, porque isso é independente no uplink. Tá? Então, o que eu sugiro também é que vocês pensem num fabricante, por exemplo, como a ZTE Multilaser, né, que é amplamente reconhecida por ter interoperabilidade. Porque se você vai trabalhar com 3, 4 ISPs, pode ser que um queira comprar
o NU da ZTE. O outro pode querer comprar de um outro concorrente, o outro pode de mais um outro. Tem muitos fabricantes, né? E você tem que ter interoperabilidade com todos, comprovadas, e a gente tem, por exemplo, isso é super exigido nas grandes operadoras, e a gente está presente em todas as grandes operadoras aqui no Brasil, e a gente tem interoperabilidade comprovada, garantida, amplamente testada com muitas UNUs, né? Então, as nossas OLTs são testadas com muitas UNUs e com muitos sistemas de provisionamento automático. Então, a gente é muito interoperável do ponto de vista de gerenciamento e do ponto de vista lá na casa do usuário das UNUs. Tarcísio, tem uma questão que, inclusive, eu falo muito para a galera, né, nos meus treinamentos que eu faço Brasil afora. O pessoal pergunta muito qual é a melhor marca de ONU, e aí a resposta é aquela, poxa, essa pergunta é relativíssima, né? Nem relativa, né? Mas eu costumo dar uma dica de, por exemplo, escolher umas ONUs que tenham chip ZTE, porque provavelmente ela vai ter uma interoperabilidade bastante avançada. E você tocou num ponto muito interessante, a ZTE está se tornando muito segura nesse sentido, porque ela é agora o próprio fabricante do chipset principal. Tá, o chipset principal a gente fornece para vários fabricantes no mundo. A ZTE é, hoje em dia, um dos grandes fornecedores de chipset no mundo. A ZTE se tornou uma grande fábrica de chip também, além de UNU e tudo mais. A gente, além de ser sempre o número 1 ou 2 mundial em FTTH, em CPE e em OLT, a gente também é em 5G. A gente sempre está entre os top 2 do mundo, né? E tanto no 5G, a gente que tem a tecnologia mais avançada de ponta do mercado, a gente traz isso também para a parte de FTTH. A gente tem chips já com 7 nanômetros. Tá? Isso daí é o estado da arte de processador em qualquer indústria mundial. Está quase atômico já. Você pode comparar isso com Intel, com Qualcomm, com quem você quiser, né? E no 5G, o ano que vem, a gente já equipa os equipamentos, por exemplo, com 5 nanômetros. O nível de integração é extremo. Tá? E para quem gosta de economia de energia, a gente gosta de falar, todo mundo fala que é green, né? Mas se você pesquisar bem, você vai ver também que a ZTE é o que tem menor consumo, né, em todas as tecnologias, tanto no FTTH, no 5G, em tudo quanto é solução. E a gente tem uma série de protocolos, e uma das condições são esse alto nível de integração dos chips e miniaturização dos chips, que consome cada vez menos energia. E consumir menos energia hoje é muito bem-vindo, né? É muito bom. Eu tenho infinitas perguntas aqui para o Tarcísio, mas a gente tem que fazer a mesa girar, né? Eu tenho mais uma pergunta para ti, Tarcísio, que eu vou fazer daqui a pouco, né? Que é, por exemplo, o exemplo do Wesley, né? O Wesley, digamos que ele tem 4 provedores parceiros na base dele. Então, esse produto que você está mostrando dá uma segurança enorme, né? Porque a virtualização hoje, ela é comum de acontecer no concentrador, seja PPPoE ou qualquer outro tipo de protocolo que o provedor utilize. Então, quando uma pessoa, digamos assim, tem acesso ao OLT, ela acaba vendo todo mundo que está ali provisionado na OLT. Com essa sua solução, fica tudo completamente independente, que traz mais segurança. Muita segurança. E mais sigilo. Exatamente. Né, para as interoperações. E é garantido, os recursos, uma vez segregados, eles são garantidos a nível de hardware, né? Então, não tem como um pular dentro da banda do outro e etc. Né? Se você estiver compartilhando uma mesma porta PON, você tem como segregar o que você tem de banda em hardware para cada um mesmo. Tá? Então, é um hard QoS extremamente confiável. Muito bom, muito bom. Informações valiosíssimas que a gente está recebendo aqui hoje, e eu também sendo surpreendido, que a gente não combinou muita coisa antes não, tá? Então eu estou bem surpreendido e bem satisfeito com esse resultado. Na rede neutra, que era a participação agora do meu amigo Dr. Guilherme Nigri, a rede neutra, Guilherme, a gente está começando a entender aqui, né, a gente como pessoal, que a rede neutra é o fato de você ter uma estrutura física, uma infraestrutura física e várias operações lógica atuando naquela estrutura física, né? Então, isso gera uma insegurança jurídica. Então, não vou dar o exemplo do Wesley, que o Wesley não faz isso, né? Obviamente. Mas eu vou contratar uma rede neutra em São Paulo para atender meus clientes e quais são os termos que eu preciso ter com aquele meu fornecedor
para que ele garanta aquela qualidade, para que ele garanta um SLA, um tempo de chamado, para que ele garanta a qualidade. Como é que funciona isso juridicamente? A gente faz um contrato, locador, locatário, tem alguma coisa especial? Enfim, explica bem da base, que eu também preciso saber disso. Tá? Boa tarde, Alain. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde, pessoal. Bom, é um desafio para mim estar falando de rede neutra aqui hoje, porque, apesar de estar acontecendo de fato, a regularização, a legislação, ela vem somente depois. Né? Então, o fato jurídico que está acontecendo, que é o Wesley aqui, é a testemunha viva, né? Ela vai ser acompanhada pela regulamentação da Anatel, do Código de Defesa do Consumidor, o que ainda não aconteceu. Por isso que eu falo que é um desafio muito grande. Todavia, como é um fato existente, né, as relações humanas e as relações entre empresas, B2B, elas têm que ser pautadas por contratos, porque a concepção jurídica de um contrato é que ele faz lei entre as partes. É claro que ele não pode ter nada ilegal. Né? Então, a princípio, né, as empresas hoje que querem usufruir de uma rede neutra, ela tem que se resguardar, né, com todos aqueles detalhes, mediante um contrato, onde que tem o SLA, né, todas as garantias de uma prestação de serviço, até porque ele vai ser responsável na ponta. Antes desse painel, teve um outro que, inclusive, que eu participei, conversei aqui com o superintendente da Anatel e questionei ele a respeito, inclusive, como a Anatel está vendo a questão da rede neutra. E ele me pontuou duas coisas. Falou, a gente vai ter uma empresa que vai ter toda uma rede passiva, e aí ele pode fazer a locação dessa rede. Questionei, porque você tem a rede, você tem praticamente o que é definido no serviço de comunicação multimídia. Né? Você tem ali uma rede onde que vai ter a possibilidade de transmissão e recebimento de dados multimídia. Ele falou assim, agora, se essa rede ela for passiva, ela não tiver, a pessoa pode locar. Caso não, se ela for ativa, aí, nesse caso, estaríamos incorrendo também no serviço de telecomunicações. E isso é muito interessante, que isso me jogou lá no passado, onde que antigamente a rede... Onde começou tudo, né? Exatamente, porque quando começou tudo, a gente tinha uma rede, que era de telefonia, e os provedores faziam as conexões. Né? Então, a gente tinha vários provedores de internet trabalhando em cima de uma rede de telecomunicações que era de telefonia. E aí, hoje, a gente está vendo a roda girar. E ela gira de tal forma que ela fica quase que o inverso, porque a rede que era de telecomunicações, hoje ela pode virar uma rede neutra e de ser um ativo para locação. Ela deixa de ser telecomunicações do que era antes. E a internet, que antigamente era um serviço de valor adicionado, que agregava essa rede, passa a ser um serviço de telecomunicações. Então, assim, acredito, né, que os advogados, os juristas, eles vão debruçar em cima disso, porque realmente a roda girou. Né? E as definições, elas foram evoluindo, ao ponto de virar exatamente o inverso do que era no início. Muito interessante, né? A gente viver de dentro e acompanhar essas mudanças, porque a gente ouve muito, né? Época de faculdade, época de vida, a tecnologia muda de tanto em tanto tempo. Aqui a gente está vivendo isso, exatamente isso, né? Guilherme, eu tenho mais uma pergunta para ti, até para a gente dar uma equilibrada de ficar 2 a 2 aqui para todo mundo, né? Nos contratos de compartilhamento de postes com as concessionárias, que o Felipe, inclusive, mencionou muito bem, das 5 vagas, mas aquele poste tem 822 cabos, estou dando exagerada, mas nem tanto, né? Alguns lugares acabam ficando assim. Então, o compartilhamento do compartilhamento, ele, na maioria dos contratos que eu conheço das concessionárias, ele é explicitamente proibido. Mas o compartilhamento do compartilhamento é, por exemplo, eu pegar a sua ferragem e lançar meu próprio cabo. Quando esse compartilhamento do compartilhamento ele acontece a nível de fibra, a nível lógico, você acha que isso vai se encaixar? Você acha que isso pode ser um problema que a concessionária pode alegar, enfim, trazer algum problema jurídico? Desde que a empresa responsável pela rede neutra seja a titular, né, perante a concessionária de energia, ela que vai dar toda a manutenção, ela que vai dar todas as respostas necessárias, manutenção, etc., etc., eu não vejo problema. Tá? Acredito até que é a solução. Né? Inclusive, provavelmente serão temas aí dos próximos capítulos da vida jurídica de provedor. Acho que não tem nenhum caso ainda desse, não, né? Não sei, talvez não. Eu quero puxar agora, na verdade, fazer uma observação, pessoal, que quando vocês tiverem a oportunidade de operar uma rede neutra
ou de locar uma rede neutra para que vocês possam atender um cliente na região que vocês não tenham rede física lançada, né, o Guilherme falou da parte jurídica, tal, procurar uma empresa que tenha, obviamente, autorização da Anatel, mas é importante também você ter critérios técnicos. Você saber se a rede está regularizada, porque se você contrata uma rede neutra e a rede não está regularizada junto à concessionária, a qualquer momento pode ter uma fiscalização, ter um corte e você acaba ficando fora. Então veja se as ferragens do cara, a rede dele é bem lançada, veja se ele não tem um backbone de drop, que às vezes isso acontece. Tem problema? Bom, tecnicamente falando, a fibra é igual, mas a estrutura é do cabo. Então, quanto mais frágil for a rede que você locar, mais problema provavelmente você vai ter para atender os seus clientes lá na ponta, né? Então fica essa dica. Não vão apenas boca a boca, digamos assim. É bom você fazer inspeção e conhecer de perto a estrutura dessa empresa, né? Felipe, para a gente fazer a rodada final, a gente tem 10 minutos. Então vamos fazer umas bate-bola aqui, né? Na tua vivência, todo mundo tem pouca vivência de rede neutra, né? Haja visto que, na verdade, a gente trabalha há alguns anos, mas o tema é relativamente novo. No teu dia a dia, o que é que você tem encontrado de desafio e de solução para isso? Você tem algum cliente que já está operando dessa forma? Você já opera dessa forma? Eu, particularmente, né, é algo muito novo. Né? Tenho casos, né, mas ainda muito voltados a backbones. Acho que isso é o mais natural em todos os provedores. Não é a FTTH. Acho que provedores em Belo Horizonte, o ano passado, nós montamos 96 quilômetros de rede nesse modelo. Precisávamos montar backbones e falou assim, poxa, por que a gente não junta e monta junto, né, esse tipo de infraestrutura? FTTH é um dos pontos, dos pilares, que eu acho que, como eu estava dizendo aqui, é mais importante, é ter uma empresa neutra, como é o caso do Wesley, que ele citou aqui. Ele é uma empresa voltada a B2B, ele não vai competir diretamente com o mercado de quem está ali na rede neutra. Porque, de repente, tu pode estar preparando o teu próprio concorrente e sabe onde é que estão os clientes. Né? Exatamente. E o desafio é quem vai cuidar dessa rede. Se ele atende o mercado B2C, sempre vai ficar aquele, ao meu ver, aquela pulga atrás da orelha. Sim. Né? Se você tem um mecanismo, uma empresa neutra, de fato, que não tem um interesse ligado, que é o princípio da rede neutra, que é a neutralidade, né? E que possa administrar, acho que esse é o fundamental. E essas parcerias que eu fiz em Belo Horizonte, particularmente o ano passado, foram pautadas em cima disso. Nenhumas não eram concorrentes, eram também empresas no segmento de B2C, e a gente construiu redes e trajetos juntos, né, para poder fazer esse atendimento. Só falando um ponto interessante, aqui que estava falando de regularização, sobre a questão do poste. A questão de regularização, as concessionárias de energia, algumas delas ainda, tem a questão, né, de sublocar a rede, que você citou muito bem, mas também existe quem é a empresa autorizada a subir no poste. Né? Então, tem que tomar esse cuidado, que eu acho que é importante também a gente alertar. Se você não faz ativação de cliente, você não tem um cadastro, por exemplo, na CEMIG, que é bem particular nosso lá de Minas Gerais. Para você subir no poste, você tem que ter o contrato de compartilhamento, você tem que ter essa autorização. Então, mesmo que você não tenha a rede, você tem que se cadastrar lá para você né, atender os requisitos dele para você Entendi. subir no poste. Tá? Entendi, interessante. Wesley, das consultorias que eu tenho prestado aí nos últimos anos, eu tenho percebido que o custo cliente, o custo operacional cliente, quando você pega todas as despesas, link, compartilhamento de postes, se a empresa for do Simples Nacional, obviamente, porque senão ele vai incidir ali em torno de 30% de CMS. Estou colocando empresa do Simples que não paga esse CMS absurdo, né? Então, esse custo completo gira em torno de R$30 a R$40, normalmente, de cada operação, né? Ou seja, antes disso, ainda tem todo o CAPEX que o cliente tem que fazer, que o provedor tem que fazer, lançar backbone, lançar distribuição, caixa de emenda, splitter, CTO, etc, etc, etc. Como foi o modelo de negócio que você encontrou? Se você quiser falar de valor, fique à vontade, se não quiser também fique à vontade, óbvio. Como foi o modelo que você encontrou que ficasse justo e interessante para os dois lados, já que é o jogo do ganha-ganha, né? Ou seja, não é ganha-ganha pejorativo, é que se você ganha e o provedor ganha, todo mundo ganha, então é bom para todo mundo. Sim,
Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu me coloquei no lugar do provedor também. Hoje a gente tem uma degradação de preço muito grande no mercado. A gente está vendo empresas trabalhando com R$ 49,90, R$ 59,90. Isso prejudica o mercado, porque quem está trabalhando de forma certa, que está pagando todos os impostos, que está regular com o contrato com a companhia de energia, não vai conseguir fazer esses mesmos valores. Então, hoje, eu cobro R$ 20,00 por cliente se o link for comprado na minha empresa. Se o link não for comprado, é R$ 25,00 pelo aluguel da porta. Hoje, se você colocar o preço do link e o valor da porta, vai sair mais ou menos R$ 40,00. R$ 35,00, R$ 40,00, dependendo da região, que é o uso médio de link por cliente. Então, a pessoa tem que trabalhar pelo menos R$ 80,00, R$ 90,00. É o que eu acho que, assim, de certa forma, segura o mercado para que não vire também... eu não posso colocar uma empresa lá para vender internet de R$ 50,00. Vai virar bagunça. Aí é o jogo do perde-perde, né? Aí todo mundo vai perder. Exatamente. É interessante, né? Essa pergunta foi a pergunta que eu mais ouvi nesse 1 ano de palestra que eu fiz de rede neutra. Eu ficava segurando, eu tinha essa resposta e eu deixei para responder ela hoje. Então, vocês têm aqui na mão já equipamento, modelo de negócio, jurídico, dicas, inclusive referência de preço na prática. Eu fiquei surpreso quando você me falou. É muito interessante. Pô, eu vou te alugar uma porta de R$ 20,00 sem ter que puxar a minha infraestrutura? Pô, nem compara, né? Não tem cabimento. Se você pensar, é muito barato. Sim, óbvio, está muito bom. Porém, para mim, eu olho o lado que eu estou atendendo o meu cliente, que são os provedores, estou fortalecendo os provedores e eu ganho no volume. Eu tenho 10 pessoas usando a mesma rede, cada um põe 500, 1.000 clientes. No final, a gente ali numa cidade pequena consegue 10.000 clientes, 8.000 clientes. O consumo de link sobe, o preço que você paga de link baixa. Você tem uma carteira maior, então, para você agregar um SVA é mais fácil. Exato. E fica bom para todo mundo. Sim, sim. Eu estou com o olho aqui embaixo no celular, mas não estou respondendo o zap, não. Estou olhando o tempo, que a gente tem mais 3 minutinhos. Eu vou dividir aqui para o Tarcísio e para o Guilherme, tipo, de frente com o Gabi, rapidez, tá? Pergunta primeiro para o Guilherme. Guilherme, já que você tem também a ISP Consultoria, né, que é um escritório de bastante confiança de contabilidade no Brasil, nasce um novo desafio, que é como vai ser emitida essa nota fiscal, como é o faturamento que vai ser disso, né? Quais impostos irão incidir? Vai ser um desafio. É um desafio, mas a princípio, né, a gente não pode também inventar moda. O provedor que atende o usuário final, ele vai emitir a nota modelo 21, tá? E a empresa que for fazer a rede neutra, ela vai, se ela for, igual eu falei antes, se ela tiver a rede passiva, ela faz a locação. Se não for passiva, ela vai ter que também emitir uma nota de telecomunicações. Prego batido e ponta virada. Por enquanto, está funcionando. A princípio, sim. Se tiver alguma decisão mais para frente, próximas palestras, aí a gente vai atualizando. E o que é mais importante aqui, deixando como recado final, é a questão do contrato. Tá? O provedor que ele fosse submeter a uma rede neutra, ele tem que ter um contrato muito bem elaborado, com todas as cláusulas ali, para atender o interesse de ambas as partes, para que depois não haja nenhum tipo de arrependimento, que aí eu acho que o desfazimento desse negócio pode ser um problema muito grande. Pode ser bem custoso emocionalmente falando, né? E financeiramente também. Tarcísio, desse teu equipamento da ZTE, Multilaser ZTE, ele já está em operação no Brasil? Tem muita gente que usa, pouca gente usa, está chegando agora? Tá uns minutinhos finais aí para a gente debater isso. Muito amplamente implantado, né? Tanto de provedores de todos os portes, inclusive operadoras grandes. Falando de operadora grande, por exemplo, né? A TIM fez um spin-off e criou a FiberCo, que é uma empresa de rede neutra, onde o principal cliente é a própria TIM. Essa chave foi virada esse mês, né? E eles herdaram já uma rede lá, com algo entre 300 e 400 OLTs já fornecidas, todo com capacidade de slicing, e as novas
POs, assim, já vem direto da Fiberco, então eles continuam comprando as OLTs, né? Isso a gente fornece também para a Oi. A Claro não tem ainda essa parceria com redes neutras, mas a gente tem lá também implantado, com capacidade de slice, uma quantidade muito grande de OLTs. Então, a gente deve ter alguma coisa assim, acima de 1.000 OLTs implantadas no Brasil com essa capacidade. Nossa, né? muita coisa. Então, se a gente consegue fazer isso bem em redes complexas, né? A gente, por exemplo, na China, a gente tem isso também na China Telecom, uma das maiores operadoras do mundo. Só, né? Então, se a gente consegue fazer isso em operadoras grandes, cheio de complexidade e exigências, a gente consegue tirar de letra em todos os tamanhos de provedores, porque a gente está muito bem posicionado junto com a Multilaser para atender desde o pequeno, médio, grande, qualquer tipo de SP. A gente está muito bem estruturado e já temos footprint em todos os tamanhos aí de SPs. Bom, gente, eu estou completamente insatisfeito. Eu queria passar 5 horas aqui debatendo com o pessoal. Eu acho que está só começando. Eu achei muito produtivo. Queria abrir 10 minutos para a pergunta da galera, mas eu tenho uma vibração aqui na minha perna só dando choque. O pessoal está apertando ali. Disse que eu tenho que descer. Está falando aqui no meu ponto, Alan, acabou. Então, a gente tem que respeitar o tempo em consideração ao próximo palestrante. Mas eu quero aqui enormemente agradecer a disponibilidade, a paciência do Tarcísio, do Guilherme, do Wesley e do Felipe. Inclusive, eu acho que a gente podia combinar uma live de 10 horas aí também depois para explicar a galera. O Tarcísio, vocês podem ver ele no stand da Multilaser. O Guilherme tem um stand aqui da ISP Consultoria. Eu, o Wesley e o Felipe vamos estar rodando por aí, então podem chamar a gente, tirar mais dúvidas, tá bom? Gente, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês e para os nossos convidados, que explanaram perfeitamente esse tema. Muito obrigado.